Mas eu acho que a gente pode Acho... começar, Jefferson, porque... Podemos, né? Acho que sim. Ok. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar sequência, então, a mais uma atividade do Pluris. O tema da sessão de hoje é como 8 cidades catarinenses desenvolveram juntas seus planos de mobilidade. Trabalho apresentado pelas professoras Renata Cavion, Simone Becker e Andrea Rose, todas da Universidade Federal de Santa Catarina. Pelas normas do evento, nós vamos ter 1 hora para essa sessão, dividida da seguinte maneira: 45 minutos de apresentação, que será feita pela professora Renata, e, na sequência, 15 minutos de debate e interatividade a partir da apresentação. Tá? Então, para a gente aproveitar bem o tempo, nós vamos dar início. Eu queria lembrar e pedir a todos que participam da sala que desligassem, desativassem o seu microfone, o seu som, para evitar qualquer tipo de interferência. E, Renata, conforme nós combinamos, quando faltar 5 minutos, eu lhe dou um aviso para a gente chegar às conclusões e respeitar o tempo. Até por razões técnicas, né? A próxima sessão, como a Renata lembrou aqui, só vai poder ser aberta quando essa for concluída, tá? Então, bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Vamos, então, dar o início imediatamente à apresentação do trabalho. Por favor, então, professora Renata. Obrigada, Jefferson. Bom dia a todos. Agradeço, né, o convite que nos foi feito para apresentar um pouquinho da nossa experiência, uma parte dessa grande experiência que nós tivemos em desenvolver uma metodologia que abraçasse 8 municípios do Nordeste catarinense de forma simultânea, né? Então, foi um projeto muito desafiador. Estão nas salas aqui a professora Simone, a professora Andrea, fizeram parte dessa equipe. Logo mais eu vou falar um pouquinho mais sobre os papéis, né, que nós tivemos no desenvolvimento dessa metodologia e também no processo de desenvolvimento do próprio plano, dos planos de mobilidade em cada uma das cidades. Eu vou começar trazendo alguns questionamentos que normalmente foram feitos, né, para nós durante esse processo de estruturação do projeto. Aqui estão alguns deles, e basicamente o que se tinha, né, quando nós fomos convidados pela Associação de Municípios para desenvolver esse projeto, era lidar com uma série de desafios, porque se tratavam de 8 municípios pequenos, né, de pequeno porte, e com várias dificuldades de recursos, várias dificuldades de pessoas, né, recursos humanos, recursos financeiros, e nós tínhamos um prazo muito apertado para que isso fosse desenvolvido. Nós fomos procurados em 2014 e o nosso primeiro prazo era 2015, né? Então, nós tínhamos praticamente um ano e meio, mais ou menos, para desenvolver toda a proposta. Ao longo desse processo, nós vimos que isso seria muito inviável, né, de construir toda uma metodologia para 8 municípios num prazo tão curto, e então precisou todo um trabalho de também entendimento por parte dos municípios do que nós estávamos realmente fazendo. Então, aqui estão, né, a parte desses questionamentos, e essa metodologia ela vem como para responder todos esses anseios que são muito comuns, não só para os municípios de pequeno porte, mas para qualquer município brasileiro, mas nos municípios pequenos isso fica muito mais difícil em função das inúmeras restrições que esses municípios enfrentam. Aqui eu vou contextualizar muito rapidamente sobre o contexto geográfico em que essa proposta ela foi desenvolvida. Se trata do nordeste do estado de Santa Catarina. Aqui ao norte a gente tem a divisa com o estado do Paraná, né? A leste nós temos já, né, o Oceano Atlântico, e esse conjunto de municípios que estão na região nordeste, eles são caracterizados, essa região é caracterizada por a gente ter a maior cidade do estado de Santa Catarina, no centro dessa região, a cidade de Joinville, que na época, esses dados aqui em vermelho é a população em 2016, né? Atualmente Joinville já está alcançando, está muito próxima dos 600 mil habitantes,
E na época também que nós fomos convidados, né, a participar desse processo, Joinville já estava com o seu processo de elaboração do plano em andamento, né, e eles conseguiram fazer a finalização dentro do prazo de 2015. Então, nós tínhamos já um município bastante avançado nesse sentido e todos os municípios que estavam ao redor tentando buscar também essa mesma orientação em termos de planejamento urbano para a mobilidade. Falando rapidamente da característica desses municípios, para entender também que a dificuldade, né, os desafios que nós estávamos enfrentando, é que a população ela variou em torno aí de 10 mil habitantes, né, basicamente até 80 mil. Então, dentro dessa escala, é uma variação bastante significativa, né, de população, e também com características únicas em cada um desses municípios. Então, por exemplo, Itapoá, aqui né, no canto superior direito, aqui é uma cidade que tem um porto privado muito importante, de containers, né, muito importante, e todo o tráfego de caminhões que se desloca até essa cidade tem que obrigatoriamente passar por dentro da cidade de Garuva, né, e porque a BR-101 ela está cortando aqui o município de Joinville, segue lá para o Paraná, né, norte-sul, aqui é a orientação da BR-101. Então, todo o tráfego para chegar no porto tem que passar necessariamente, obrigatoriamente, por dentro, no centro da cidade de Garuva, e isso tem implicações muito grandes aqui para esse município. A cidade de São Francisco do Sul, ela também é uma cidade portuária, o porto é público, é de carga geral, e é uma ilha, né? E por ser uma ilha que é uma das cidades mais antigas do Brasil, ela tem um caráter turístico muito forte, né? Então, ela se difere ali de Itapoá, embora todas elas tenham, né, um pouco do turismo acontecendo, mas São Francisco ela tem isso de maneira muito mais característica. A cidade de Balneário Barra do Sul, ela é uma cidade tipicamente de veraneio, né? Então a economia gira em torno das casas que estão ali para aluguel ou dos próprios proprietários que estão aqui nessa região, que se deslocam em períodos específicos, né? Bem sazonal. A cidade de Araquari, ela por muito tempo, que está aqui mais na parte de baixo do mapa, ela por muito tempo foi uma cidade extremamente dependente de Joinville, em relação a emprego. Então, isso tem se alterado na última década, com a implantação de grandes indústrias que tem acontecido nesse município. Então, hoje a gente já vê um movimento contrário, né, de pessoas que moram em Joinville e vão trabalhar em Araquari. As cidades de Campo Alegre, São Bento do Sul e Rio Negrinho têm uma característica até que similar, as três elas estão na serra, né, já tem uma diferença de altitude significativa, e elas são polo moveleiro, aí com alguns contrastes populacionais, mas elas têm características até que podemos dizer que similares em termos de indústria moveleira e o turismo, principalmente mais Campo Alegre, ali próximo do Paraná, tem um caráter de turismo em relação ao clima bastante acentuado. Então, e é claro, nós temos a cidade de Joinville, né, que tem um porte gigantesco perto desses municípios, e que tem uma estrutura também de fortalecimento dessa região. Então, dentro desse contexto, o nosso principal desafio era criar uma metodologia que conseguisse captar essas diferentes características de cada um desses municípios, e que, ao mesmo tempo, eles conseguissem acompanhar de maneira uniforme as etapas propostas nesta metodologia. Então, nós tínhamos em mente que a universidade ela era uma espécie de CCO, né, de central de controle, em que nós faríamos as orientações do que tinha que ser feito em cada etapa e, ao mesmo tempo, nós íamos monitorar esse desempenho dos municípios, fornecer também um apoio para manipulação de dados, para controle dos dados que eles estariam fazendo, para que, ao mesmo tempo que eles estivessem juntos, elaborando os seus planos de mobilidade, eles tivessem essas suas particularidades contempladas de forma bastante específica dentro dos seus planos. Nós tínhamos também uma etapa já prevista de envolvimento dessas equipes para que o plano regional já começasse a ser esboçado em termos de diretrizes. Então, nós tínhamos as etapas individuais dos municípios e as etapas conjuntas, em que eles estariam realmente trocando informações entre si.
Então, basicamente, né, essa metodologia, ela tinha esse grande desafio da metodologia, ela tinha 3 aspectos importantes, né, que primeiro é que nós tínhamos que concluir esse projeto dentro de um tempo específico, de maneira conjunta, né, nós não poderíamos deixar nenhum município para trás. A quantidade de municípios, são 8 municípios, né, trazia uma complexidade muito grande para o projeto, e ao mesmo tempo, e esse sim talvez a característica mais importante desde o início do projeto, em que nós tínhamos isso em mente, é que a Universidade Federal de Santa Catarina, ela não poderia ser a elaboradora dos planos de mobilidade. Quem tinha que ser o real executor era o próprio município. Então, nesse sentido, com esses três pontos de fundamentação, né, bem alinhados, é que nós começamos a descrever como é que seria essa metodologia e que eu vou agora detalhar para vocês. Antes de falar da metodologia, a gente estabeleceu esses papéis muito distintos e muito bem definidos durante todo o projeto. Então, a UFSC, ela tinha esse papel de CCO, né, como eu comentei, e muito importante, eu lembro, né, das reuniões com os prefeitos e com as comissões, essas reuniões elas tomaram um tempo muito importante para elaborar o projeto, foram quase 3 anos de negociação, imagina que antes eles tinham, né, em mente que seria em torno de 1 ano e meio, nós tivemos 3 anos entre montar o projeto, ajustar pontos importantes do projeto em termos de recurso financeiro, em termos de prazos para os municípios e também dos papéis que deveriam ser assumidos por cada uma das partes. Então, foi um processo bastante intenso. E, então, nós tínhamos a ideia de que nossa equipe ela teria que fornecer aquilo que os municípios tinham carência, mas, ao mesmo tempo, estimulá-los a serem autônomos, né? Já os municípios, nós dividimos dentro do município 3 equipes, basicamente, são 3 comissões, que participavam em momentos distintos desse processo. A comissão técnica, que era, né, a equipe de planejamento e que ia estruturar essas informações dentro do próprio município, né, fazer a articulação das audiências e tudo mais. Nós tínhamos também a equipe executiva, que era a equipe de prefeitos, que tratariam das questões mais políticas, né, que são necessárias, e também a equipe de comissão de acompanhamento, que eram alguns representantes da sociedade que foram convidados para acompanhar o processo e fiscalizar, ao mesmo tempo, o que estava sendo desenvolvido. Então, isso por parte do município. O terceiro ator muito importante nesse papel era a própria Associação dos Municípios, que foi quem nos convidou para desenvolver esse projeto, que teve um papel muito importante em termos de política, né? Quando nós precisávamos que houvesse uma articulação entre os municípios, nós, né, acionávamos a Munesc, que participou de todo o processo, para que ela pudesse fazer essa conversa diretamente com os prefeitos ou sensibilizar algumas partes do município, dentro da prefeitura, para que as coisas pudessem acontecer e o projeto acontecer dentro do prazo estimado. E, claro, a gente tinha também o papel da sociedade, né, que era composta pelos representantes de segmentos que foram convidados, né, especificamente para participarem de vários momentos do projeto, e a própria população, que também, né, dentro do papel do município de divulgação de todas as etapas, era sempre convidada a participar. Então, são 4 agentes fundamentais desse processo. Então, agora eu vou explicar para vocês de que forma cada uma das 7 características fundamentais da metodologia ela foi construída para que o projeto conseguisse ser realizado com sucesso. Então, a primeira característica que eu trago para vocês é que essa metodologia ela precisava ser uma ação conjunta, né? E significa que todas as etapas deveriam acontecer simultaneamente nos municípios. E a gente sabia, né, que cada município tinha particularidades. Para vocês terem uma noção, um dos municípios tinha uma equipe de uma pessoa. Então, era uma pessoa responsável por tocar todo o plano de mobilidade dentro do seu município, né?
E lá, quase no final, né, ele conseguiu juntar mais 2 pessoas para montar essa equipe, ficar um pouco, né, diluir um pouco essa pressão que essa pessoa tinha para que o processo do plano de mobilidade conseguisse ser efetivado dentro do município. Então, nós tínhamos essas dificuldades muito grandes, enquanto outros municípios tinham 5, 6 pessoas participando de todas as reuniões, né, esse município tinha apenas uma pessoa. Então, era um contraste muito grande de a gente conseguir equilibrar as tarefas que deveriam ser feitas dentro da realidade de cada município, né, não só de características físicas, geográficas, financeiras, né, econômicas, mas também de recursos humanos. Então, nós organizamos a metodologia em 8 grandes etapas, né, e a primeira etapa era esse momento de articulação mais política, de definir quem seriam as pessoas, né, a segunda etapa para começar a levantar os dados que já estavam prontos dentro dessa prefeitura, de projetos que já tinham sido feitos, de levantamentos de dados que já eram existentes dentro da prefeitura. A terceira parte era o momento de elaboração de diagnóstico, e para isso a gente precisou também já fazer levantamento de campo. Então, vejam que essa etapa, ela consumiu um tempo muito grande do projeto, justamente por causa das dificuldades que nós encontramos, né, os municípios encontraram, para fazer os levantamentos. E não estava previsto ela ser tão grande, isso foi acontecendo, né, porque um município não conseguia desenvolver, né, buscar os dados de um determinado modo de transporte, e o outro já tinha superado esse desafio, estava com outro problema lá para resolver, então nós tivemos que articular isso e acabou tomando todo esse tempo. A etapa 4, 5, 6 e 7 ainda estavam voltadas para o plano de mobilidade urbana, enquanto que a 8 estava voltada para o plano regional, tá? Mas vejam que a gente conseguiu depois fechar, né, esses tempos, e as etapas posteriores elas foram muito mais dinâmicas, né, com tempos mais curtos, mais concisos, então a gente conseguiu realmente ter um desempenho, uma eficiência dos processos muito maior. Aqui embaixo a gente consegue ver os momentos em que nós tivemos encontros ao longo desse processo, encontros com todas as equipes, né, porque normalmente nós chamávamos as equipes para que as orientações fossem passadas juntas, né, e depois os municípios desenvolviam isso de forma individual. Criamos plataformas para essa comunicação fluir de maneira mais rápida, né, e isso funcionou muito bem até o final do projeto. Tivemos um período aqui também, né, no meio desse processo aqui da etapa 3, para a realização das sessões temáticas e audiências, né, e isso teve que acontecer em 3 momentos, né, no momento do diagnóstico, em que os dados eram coletados, então a população ela foi consultada, depois um segundo momento para mostrar as propostas e para ouvir propostas e soluções para esses problemas que tinham sido captados anteriormente, e nós tivemos a audiência final para que houvesse essa aprovação. Então, aqui existe uma quantificação de todos esses encontros que aconteceram. Desculpa. E como a gente fazia a organização das atividades, né? Eventualmente a gente tinha que separar as equipes, porque também foram previstas dinâmicas de interação entre os municípios, para que pudessem, quando eu falo entre os municípios, são as comissões técnicas, né, que pudessem interagir, trocar ideias e verificar, inclusive, que algumas questões eram comuns entre eles e muitas ideias positivas surgiram dessa comunicação para que criassem padrões entre municípios, enfim, foi muito proveitoso. Então, ao todo, a gente teve, além desses encontros individuais, nós participamos de todas as audiências nos municípios e de todas as sessões temáticas que foram realizadas nos municípios. Então, foram realmente né, um projeto bastante intenso, com atividades semanais em cada prefeitura. O segundo ponto que eu trago para vocês nessa metodologia é que era importante para nós, para que esse município conseguisse ser autônomo, né, em algum momento desse processo, e também mais para frente desse processo, que ele conseguisse ter a capacitação necessária para articular
as informações que seriam trazidas. Então, a gente acabou planejando uma série de eventos, né, que fizeram essa capacitação de software, né, de como usar o QGIS, né, enfim, softwares de informações geográficas, de manipulação de dados para serem inseridos no QGIS, ou, né, que é o software livre na época que nós utilizamos. Também fizemos capacitação para que as informações que fossem coletadas pudessem usar, por exemplo, celular, né, para captar, codificar movimento de tráfego na cidade. Então, a gente usou vários recursos de baixo custo para que eles conseguissem captar, né, extrair informações que antes eram desconhecidas para esses municípios. Então, além dessas capacitações técnicas que nós fizemos, nós também promovemos algumas dinâmicas que tinham o objetivo de criar uma interação entre os municípios e trocas de ideias, e também, principalmente, a reflexão sobre aqueles principais elementos da política de mobilidade urbana dentro da realidade de cada um dos municípios. Então, isso também foi muito interessante de ver esse amadurecimento das equipes até o final, para que elas pudessem já ter um pensamento praticamente automático, né, de articulação de planejamento urbano voltado já para as consequências ou para as soluções na mobilidade. E também nós tivemos algumas capacitações que foram detectadas ao longo do processo. Algumas nós tínhamos previsto antes que poderiam ser estimuladas no município, mas outras a gente percebeu durante o processo. Por exemplo, sobre a preparação para conduzir uma audiência pública de planejamento urbano. Nós vimos que muitos desses municípios, eles tinham uma visão diferente do que seria uma audiência, então nós trouxemos também, né, fizemos algumas dinâmicas para que eles entendessem qual era o objetivo das audiências, né, de ouvir a população, de fazer as anotações, na verdade, de ganhar, né, com essa troca, com essa interação do corpo técnico com a população que tinha que mostrar, né, alguma realidade que às vezes o corpo técnico não tem condições de perceber. Então, e o contrário também aconteceu, foi muito interessante. Então, fizemos esse dinamismo, né, de eventos com os municípios. A terceira ponto dessa metodologia era que nós tínhamos que estruturar o pensamento desses gestores para que eles tivessem a visão de que um modo de transporte impacta no outro, né? E que esse planejamento ele tinha que ser feito de forma integrada. Para que a gente pudesse estimular essa visão dentro dos municípios e que essa visão também, depois acabasse sendo lida pela própria população, nós organizamos sessões temáticas com temas vinculados diretamente com a política de mobilidade urbana, em que esses 5 temas tinham que ser tratados de maneira inicialmente independente, e depois nós íamos trazer essa articulação né, em sessões temáticas, numa segunda momento, né, de sessões temáticas, para a gente verificar soluções e de que forma isso poderia ser visto de maneira mais integrada. Então, os 5 temas eram sistema viário e tráfego, uso e ocupação do solo, meio ambiente e patrimônio, transporte coletivo e escolar e transportes ativos e acessibilidade. A ideia dessas sessões temáticas era sempre levar um questionamento, né, para que as pessoas as pessoas envolvidas nesse processo começassem a refletir e aprofundar, né, essas questões que eram levantadas. Outro aspecto, né, da metodologia é sobre a preocupação que nós tínhamos do controle dos dados, né, que esses dados que a partir desse momento seriam coletados por essa comissão técnica, que tinha uma certa articulação dentro da própria prefeitura, de conseguir outras pessoas para que pudessem ajudar, ou às vezes a gente percebeu também que essa comunicação entre setores de uma mesma prefeitura, isso era bastante dificultado, né? Então a gente ia percebendo aí de que forma cada uma dessas comissões conseguia ter esse entrosamento interno para que o plano de mobilidade acontecesse. Que era importante, né, que todos os setores da prefeitura pudessem interagir, porque todos eles seriam afetados
dentro do processo. Então, o controle dos dados, ele foi muito cuidadoso, né, dentro da nossa equipe, para que pudesse assegurar essa qualidade técnico-científica desses dados levantados e por outros que viriam a ser produzidos durante o processo. Aqui a gente tem, né, uma imagem com uma parte muito pequena dos dados que foram produzidos, desde aqui à esquerda, um levantamento de tráfego, né, feito em uma das cidades. Esse tráfego ele foi levantado, tabelado e foi nos enviado, e o que nós fizemos, nós simulamos o trânsito com projeções futuras, né, então montamos aí algumas apresentações de simulação de tráfego para que essa visualização dos impactos das ações pudessem ser medidos ao longo do tempo. Então, isso é um ponto importante também da metodologia, porque a UFSC, num primeiro momento, né, ela poderia ser entendida como uma consultora desse processo, e, na verdade, nós fomos mais do que isso, né? Ao mesmo tempo que nós estávamos exercendo, né, um papel de consultoras, de orientadoras, né, de condutoras desse processo, nós também estávamos arregaçando, né, as mangas para que o município conseguisse ter dados que antes eles nem imaginavam ter. Então, simulações de tráfego, né, simulações computadorizadas de tráfego, elaboramos uma série de mapas temáticos, tanto de crescimento urbano, como de levantamento de dados de caminhabilidade no município. Também fizemos articulação dos dados dos seminários e das audiências, fizemos a confronto das informações para verificar se o que estava sendo dito na audiência e o que foi dito nas sessões temáticas, os públicos eram relativamente diferentes, né, distintos, se isso estava batendo, né? Em muitos casos a gente viu que havia alguns conflitos de visão, inclusive, em outros casos nós vimos que esse olhar estava muito alinhado, que os problemas percebidos eram tão grandes que era visível em qualquer esfera de discussão. Então, foi um processo muito interessante e que, claro, a gente só consegue ter um diagnóstico efetivo se os dados eles forem dados coerentes, né, corretos, enfim, que eles conseguissem mostrar a realidade de cada município. A metodologia também, ela previa momentos, né, dentro de todo esse processo em que a universidade, a nossa equipe, ela fazia esse acompanhamento das dificuldades de levantamento de dados e também monitorava os prazos dentro do município, né? Porque eventualmente nós tínhamos essa discrepância de atividades dentro de cada município, nós precisávamos ter um controle antes de estourar, né? Como foi ali o caso da etapa 3, que ela acabou se prolongando de uma maneira em que nós tivemos que conversar muito para que a gente, né, pudesse limitar isso em algum momento, porque senão os municípios iam, né, ter, dentro das dificuldades e das outras atribuições que as equipes também tinham no processo de planejamento voltado à prefeitura, independente do plano de mobilidade, né, que elas conseguissem desenvolver todas as suas atividades. Então, nós tivemos que realmente ter essa ação um pouco mais de controle, né, das etapas, um pouco mais rígida em algum momento, porque nós vimos que né, nós não poderíamos perder aí os prazos. Então, tínhamos que assegurar a qualidade de todo o processo. Então, aqui também foi muito interessante, nessa imagem a gente consegue ver um momento de debate das sessões, dessas sessões temáticas, enfim, que aconteceram dentro de cada município, e que eles tinham o papel, né, de executores das ações, mas nós estávamos sempre presentes. Então, nós estávamos ali, né, na retaguarda, dando suporte. Inclusive, nas audiências, nós nos colocávamos de maneira a dar o apoio para eles, mas eram eles que conduziam, eles que coletavam, na verdade, o que é muito interessante num município pequeno é que as pessoas todas se conhecem, né? Então, quando nós fazíamos as audiências, né, quando elas aconteciam, a impressão que nós tínhamos é que nós estávamos em casa ali, porque as pessoas conversavam sobre eventos que tinham acontecido há 5 anos atrás, que, tu lembra, que não sei o que, então era uma conversa entre amigos, em geral, muito amigável, né? Claro que tinham alguns momentos aí mais intensos de debate, mas, em geral,
muito amigável e colaborativo, né? Os eventos foram muito colaborativos, coisas que eu entendo que sejam coisas muito específicas de municípios menores, que têm essa proximidade maior. Aqui, só para ilustrar, aqui acabei pulando, existem 2 mapas, né, que falam sobre essa articulação que nós, já na etapa 8, de conversa entre as comissões técnicas, sobre a visão do plano de mobilidade, que ele vai além das suas fronteiras, né, do seu perímetro urbano, do seu perímetro municipal. Então, num dado momento, se fez essas perguntas, né, qual município te gera mais problema? Né? Ou para quem tu acha que está gerando mais problema? Né? Então, nós tivemos essa troca muito interessante, com resultados bem surpreendentes dessa dinâmica. A 6ª característica é que, ao longo desse processo, nós também tínhamos que produzir materiais técnicos que mostrassem o andamento desse projeto, tanto para a própria associação, né, porque nós tínhamos também uma pressão política muito grande em cima desse projeto, né? Então nós tínhamos essas comunicações técnicas que eram feitas de forma bastante regular, né, que eram cartas enviadas à associação para que elas pudessem também distribuir para os prefeitos, para dar o feedback do que estava sendo realizado dentro do projeto, né, quais eram as dificuldades que estavam sendo encontradas, quais eram as soluções que estavam sendo encontradas, enfim. Então, existiam essas comunicações técnicas produzidas ao longo de todo o projeto. Nós também desenvolvemos alguns relatórios parciais, sobretudo, alguns tiveram um papel muito importante, aquele feito para a etapa do diagnóstico. Então, o município pôde ter acesso a esses materiais e consultar, e foi muito interessante ver, né, materiais muito ricos, que traziam muita informação do município. Outros produtos técnicos, né, que eu já mencionei, as próprias simulações de tráfego, que tiveram apresentações, e os municípios receberam esses documentos, os próprios mapas temáticos que foram produzidos, né, com uma série de temas relevantes para cada município, e, claro, evidentemente, nós temos o relatório final, que faz o relato de todo o processo, de todo o contexto, as justificativas, e isso foi feito para cada um dos municípios. Essa foto aí é o dia da entrega do relatório final para os prefeitos, lá na AMUNESC, na Associação de Municípios do Nordeste Catarinense. E a nossa última característica, que foi uma prioridade para a universidade, foi que nós pudéssemos aproveitar essa grande oportunidade para envolver os nossos estudantes, né, para que eles pudessem conviver com uma realidade muito específica das prefeituras, para que eles pudessem perceber as dificuldades do que é um plano de mobilidade. Então, esse envolvimento dos estudantes, ele foi extremamente importante, não só para essa formação acadêmica, né, de participar, de viver, né, dessa experiência, mas também pelo papel que eles tinham dentro desse processo. Então, nós atribuímos, né, vários momentos em que eles também tinham, né, essa articulação de ter que apresentar, nós botávamos eles juntos para que nós pudéssemos apresentar e eles também debaterem sobre os temas. Então, nós tivemos essa preocupação muito grande que eles pudessem aproveitar desse projeto para crescer na formação e para crescer enquanto pessoas, né, autônomas, profissionais. Eles também nos deram todo o suporte para a divulgação das informações do projeto, né? A gente montou a página no Facebook, fazíamos também apresentações dentro da própria universidade para os outros estudantes. Então, foi uma série de eventos e de momentos que foram compartilhados já dentro desse âmbito mais acadêmico. E aí, já, né, tentando me direcionar aqui para o final dessa apresentação, faltou muita coisa para eu contar para vocês, enfim,
mas é realmente uma experiência muito rica, né? Uma forma da gente olhar para trás, aqueles questionamentos iniciais, eles foram respondidos. Dentro desse relatório final, a gente fez questão de buscar essas respostas para que o município ele se sentisse preparado para o que vinha pela frente, né? Porque nós fizemos uma etapa desse processo. Depois que nós nos retiramos, né, do projeto, o município teve alguns meses ainda para institucionalizar, né, o plano de mobilidade, tornar lei, né? Todo o nosso relatório ele se tornou lei. Dos 8 municípios, 7 deles concluíram o prazo concluíram as etapas dentro do segundo prazo, que foi 2019, né? Então, um município preferiu não institucionalizar por uma questão mais política, então os outros 7 municípios conseguiram concluir. E aqui nesse cronograma que eu mostro para vocês, nós temos alguns momentos em que nós já, né, preparamos o município para dizer, olha, a partir daqui, agora, né, vocês têm que continuar o plano de mobilidade. Então, teve todo um trabalho para que eles entendessem que não era uma etapa concluída e finalizada, que era um processo que agora tinha que ter, né, de tempos em tempos ser revisado e que exigiria muito do esforço das equipes. Uma coisa que é importante também destacar foi que, no meio do projeto, né, quando nós estávamos quase iniciando o projeto, nós enfrentamos uma eleição municipal. E isso abalou ali, né, também toda a estrutura das equipes. Então, nós tivemos que tomar alguns posicionamentos políticos em termos de, assim, políticos que eu coloco assim, de ser, de questionar os prefeitos, né? Será que esse é o momento de a gente iniciar o plano de mobilidade? Será que nós não podemos deixar para o próximo gestor iniciar? Nós estamos estruturando e as equipes que forem iniciar serem a mesma equipe durante todo o projeto, porque nós teríamos esse problema, né? Se nós tivéssemos começado o projeto em 2016, nós teríamos uma equipe nos primeiros meses e uma outra equipe no segundo mês, na segunda parte do projeto. Isso teria implicações muito, muito graves para o projeto, né? Então, os prefeitos muito conscientes, eles aceitaram, né, esse propósito, porque, afinal de contas, tem uma questão política ali grande, né? Quem fez o plano de mobilidade, então, nós tivemos que ter muito cuidado como isso ia ser tramitado com 2 gestões, né? Muitos municípios trocaram os partidos, né, no meio desse processo, então, tivemos que ter esse jogo de cintura, e foi muito, muito gratificante ver que, no final, o que prevaleceu nesses municípios era a vontade de elaborar os planos de mobilidade. Bom, então, assim, para fechar a apresentação, né, essa experiência ela foi extremamente gratificante. A gente conseguiu perceber que os municípios eles cresceram ao longo do projeto, né? Recebemos muitos relatos, inclusive, durante o projeto, que as equipes técnicas estavam implantando modificações no município e que elas já estavam sendo muito bem vistas, já tinham resultados que eles conseguiam medir a partir, né, das metodologias que nós estávamos colocando para eles e que eles percebiam já as diferenças em termos de mobilidade urbana, né, de conflitos de tráfego, com as soluções que estavam sendo apresentadas durante esse projeto. Então, nós tivemos uma experiência muito, muito gratificante em verificar, né, nosso papel como estimuladores, né, dessa visão da mobilidade urbana. Então, encerro, né, essa apresentação, me coloco aí à disposição, a professora Simone e a Andréa também estão à disposição de vocês para iniciar aí qualquer questionamento que haja, tá? Agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Renata. Você foi muitíssimo rigorosa. Teria ainda mais 6 minutos para completar o seu tempo de apresentação, ou as demais colegas. Não sei se querem fazê-lo ou se a gente já passa imediatamente para a sessão de debates. Acho que eu até convidaria, né, a professora Andréa, a professora Simone, se quiserem complementar, porque a gente fala, são tantas informações que têm que ser dadas, se elas quiserem também colocar algum ponto importante que tenha me passado aí, por favor, professoras, me ajudem.
Estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos. Não, bom dia a todos. Não, mas eu acho que a Renata fez uma ótima apresentação aí. Eu acho que foi bem completa, né? E eu acho que só comentar assim que a parte assim da nossa participação e participação dos estudantes não foi para a gente foi bem gratificante, principalmente porque a gente acabou, né? Sempre que tinha algum evento, a gente dava oportunidade para eles, né? De apresentarem, de também, além deles terem trabalhado, eles não ficavam só lá nos bastidores, eles também apresentavam, e isso dava reconhecimento para eles dentro dos próprios municípios, porque daqui a pouco eles estavam se formando, né? Iam sair como engenheiros de transporte, alguns engenheiros civis, né? E eles já tinham esse conhecimento a partir, né? Daí muitos até depois já enviaram seus currículos quando se formaram, então isso foi bem interessante. E a parte assim que eu queria também comentar é que assim a minha parte principal ali era a parte de organizar a coleta e análise de dados, e o quão isso é difícil, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Então, quando essas equipes chegaram, e a Andrea falou ali, a Renata falou ali que eles já tinham equipes de 1 pessoa, tinham equipes de 5 pessoas, tinham equipes que elas eram flutuantes, às vezes vinha um num evento, daí no outro evento vinha outro que não sabia, sabe, do andamento. Então, o que é importante e o que a gente vê assim nessa obrigatoriedade de ter planos de mobilidade, né? O que tem acontecido? É que cada vez que chega no prazo, a gente verifica que as cidades que deveriam ter planos de mobilidade não conseguiram concluir, daí esse prazo é prorrogado. E o prazo vai sempre sendo prorrogado. Por quê? Porque eu acho que as cidades elas não estão preparadas, e foi o que a gente percebeu, elas nem sequer sabem o que é plano de mobilidade, principalmente quando chega assim uma equipe com uma pessoa, mandam uma pessoa para executar uma tarefa dessas, que a gente sabe que é bem complexa, né? Então, eu acho que antes de ter essa obrigatoriedade de ter plano de mobilidade, tinha que ter uma obrigatoriedade ou algum incentivo para formar um núcleo nas cidades em que tenha um mínimo de pessoas qualificadas, um mínimo de base de dados, porque eles não tinham base de dados, eles nem sequer sabiam que dados precisavam ter. Então, a gente tem que ter um mínimo de base de dados. Hoje em dia, a gente tem ali teve curso do SIG, QGIS, né, no caso, que é uma plataforma livre. Então, hoje já está muito fácil para as cidades também terem ferramentas, né? E temos dados aí no IBGE, tudo. A gente conseguiu, a nossa equipe de estudantes ali também ajudou também a elaborar também um plano, um banco de dados georreferenciado, buscando todas essas informações já de dados secundários em várias fontes que a gente tem aí, né, disponíveis. Então, seria isso. Eu acho que primeiro estimular isso. O que é um plano de mobilidade? Que equipe a gente precisa? Que dados a gente precisa? Formar esses núcleos e depois partir para vamos construir o plano de mobilidade. Porque senão sempre vai se bater, né? Muda o prazo, as cidades vão chegar sempre despreparadas para começar a fazer, e chega quando venceu o prazo, não conseguiram concluir. Então, foi essa experiência aí, né, o que me chamou bastante atenção. E queria chamar a atenção também que a gente está aqui, eu, a Renata, a Andrea, mas toda a equipe foi responsável. Tivemos mais 2 professoras também da UFSC que participaram. Nós estamos aqui apresentando essa palestra, né, que foi a professora Silvia e a professora Cristiane, e mais todos esses alunos, né, que participaram, para quem a gente tem que agradecer, né, que essa tarefa de coordenar 8 planos de mobilidade ao mesmo tempo, difícil, graças a todos, né, a gente conseguiu. Eu vou complementar, né, a Simone e a apresentação da Renata. Foi excelente, ela conseguiu dar um panorama de tudo aquilo que a gente se envolveu e desenvolveu juntos.
a gente percebe, o meu contato ali também foi maior em termos de metodologia e de acompanhamento dos seminários temáticos, das audiências públicas, né? Então, desse contato maior com a população e com a equipe técnica, e a gente percebe o quanto as equipes menores, e em alguns municípios maiores, né, extremamente engajados, o quanto eles querem desenvolver, mas, ao mesmo tempo, quando isso é cobrado deles, é mais uma atividade que é dada. Então, você não tem como, em municípios pequenos, fazer com que você agora fique exclusivamente pensando nos planos de mobilidade urbana. Então, é mais uma atividade que é agregada. E isso também faz com que, na incorporação dessas atividades, haja uma sobrecarga, né? Então, quando, assim como a professora Simone comentou, quando, na verdade, você primeiro consegue fazer com que haja toda uma capacitação anterior para análise e busca desses dados. Então, primeiro, essa geração dos bancos de dados, depois as capacitações, como a professora Renata falou, né, de você primeiro fazer esses entendimentos, e aí depois, sim, você começar a se debruçar em cima da elaboração, um desenvolvimento, um monitoramento, fiscalização, continuidade dos planos de mobilidade, a gente também viu uma eficácia maior do que você tem que fazer ao mesmo tempo, porque as capacitações no decorrer do nosso processo, elas foram sendo geradas mediante aquilo que a gente vinha percebendo das etapas que a gente estava desenvolvendo com eles, né? Então, paramos e precisamos fazer, de alguma forma, alguma capacitação para melhorar os entendimentos, para melhorar os dados, e principalmente, a nossa grande preocupação é não criar dependência. Nós não, em nenhum momento, a gente quis criar uma dependência com a Universidade Federal, ou com os professores, ou com a nossa equipe. O nosso intuito sempre foi fazer com que haja uma elaboração, um desenvolvimento em conjunto, para que sigam com as próprias pernas e que, conhecendo a sua realidade, na próxima revisão de um plano de mobilidade, nós estamos aqui, podemos fazer o suporte, né? Podemos fazer novamente algum acompanhamento, mas eles sabem como fazer. Então, esse intuito é o que a gente vê também como parceria com a universidade. Trilhar junto, fazer, né? Mas para que a gente consiga depois ter a sustentabilidade do processo. Isso é uma das grandes colaborações que nós fizemos. Ok, muito obrigado, Simone, Andréia, Renata, mais uma vez. Eu já fui avisado aqui pelo suporte técnico que foi aberta uma outra conta para a sala seguinte, então a gente terá alguns minutos de tolerância aqui para tratar mais dos resultados que foram apresentados por esse trabalho. Só para aquecer aqui, queria trazer duas questões. Uma apresentada pelo Carlos Prado, que parabeniza pelo trabalho, e pergunta sobre o financiamento, se houve o aporte de alguma agência, da UFSC, como é que foi realizado o trabalho, tá? Da minha parte, eu queria colocar duas questões relacionadas, em grande medida, a esse campo das políticas públicas e da dificuldade de armazenamento e sistematização de dados, mas também da normatização do planejamento. Especificamente, eu queria saber o seguinte: dessas 8 cidades, quais delas já tinham plano diretor anteriormente e em que medida já havia algum acúmulo em termos de formulação de diretrizes de mobilidade que, de alguma maneira, agregaram conhecimento para a elaboração específica dos planos de mobilidade, né? E a minha segunda questão é só esclarecer: a Renata fez menção à institucionalização dos planos de mobilidade, informando que 7 dos 8 municípios escolheram esse caminho. Eu queria só saber o seguinte: escolheram esse caminho na forma de apresentação de um projeto de lei ou, de fato,
existe a normatização legal na forma de lei municipal aprovada, que normatiza essas diretrizes de mobilidade de cada um desses planos municipais, né? Porque, claro, existe uma diferença grande entre assumir a proposição e o seu reconhecimento legal como norma jurídica no município, né? Enfim, para começar, para puxar a discussão, eu queria levantar essas questões. Vou começar, então, depois a gente divide aí as respostas, tá, professoras? Sobre o aporte financeiro, vou começar com essa questão aqui que foi levantada. Foram, assim, um projeto bem complexo. Então, nós tivemos, num primeiro momento, quando nós fomos chamados, né, convidados a participar do projeto, a própria Associação dos Municípios, né, porque ela recebe para fazer uma série de serviços para todos os municípios da região, e eles nos chamaram e disseram o seguinte: nós temos uma verba para disponibilizar para que esse projeto seja feito. E foi a nossa negociação durante todo esse período de construção da metodologia, também foi saber como é que nós íamos utilizar, quantificar o recurso que era necessário para que a gente pudesse efetivar a metodologia, né? O que seria efetivar a metodologia? Para que a gente pudesse viabilizar os cursos de formação, para que nós pudéssemos pagar os estudantes, porque dentro desse nosso contrato que nós fechamos, que foi um contrato tripartite, né, entre a Munesc, entre UFSC e entre todas as prefeituras, a gente teve que estabelecer, né, esses limites, e um deles que nós tínhamos solicitado é que nós tivéssemos estudantes atuando como estagiários, e para isso eles teriam que receber, né, uma quantidade, enfim, né, não é bolsa, mas enfim, um salário, para que pudessem desenvolver o projeto junto com a gente. Então, nós colocamos alguns pontos que eram importantes, né, dentro desse investimento, né? Então, uma coisa eram os estagiários, outra coisa que nós colocamos também era o investimento nos materiais que nós iríamos disponibilizar para as equipes nas dinâmicas, também sobre o nosso deslocamento, porque além de as equipes virem para a cidade de Joinville, onde nós fazíamos os encontros conjuntos, nós nos deslocamos em cada município, pelo menos, em torno de 10 vezes, né? Se a gente pegar todas as sessões temáticas e todas as audiências, e nós íamos sempre num carro, às vezes da própria Munesc, às vezes a gente usava o nosso carro particular, então a gasolina, tudo mais, isso estava dentro desse recurso que era disponibilizado pela Munesc, que é um recurso pago por todos os municípios, né? Então, nós tínhamos essa verba inicialmente, e nós também, dentro da universidade, nós criamos projetos de extensão, de pesquisa, voltados para esse projeto. Então, nós tínhamos bolsistas também, né, com recurso que vinha do governo federal, né, via UFSC, que chegava também para os nossos estudantes, para a gente poder ter essa articulação, para chamar também mais os estudantes, afinal de contas, né, é uma atividade que ela pudesse ter uma recompensa que vai além da formação, né, que também não é um valor tão grande assim, né, para esses estudantes, mas a gente tinha essa visão de tentar ganhar recurso para que nós pudéssemos efetivar, né, algumas partes desse projeto que demandavam recurso que estava, né, limitado em função disso. Então, nós tivemos esse tipo de aporte durante todo o projeto. Eu vou começar as outras respostas, mas eu vou deixar para as meninas desenvolverem. Assim, o segundo questionamento era sobre o plano diretor, né? Todas as cidades tinham plano diretor já, né? E eles tinham também, alguns municípios, inclusive, estavam fazendo a revisão do próprio plano diretor enquanto estavam fazendo o plano de mobilidade, que foi uma coisa muito boa. Nós vimos isso como positivo, muito positivo, porque eles conseguiam puxar esses dados, né, e coincidiram os prazos. Então, isso foi importante. Agora, né, meninas, querem complementar, por favor? Quer falar, Simone? Não, eu acho que foi, tu respondeu, né? Eu acho que foi isso a questão, né, que ele colocou, e do financiamento, não sei se faltou alguma coisa para responder, porque ele colocou várias coisas, mas eu acho que tu respondeu tudo, né? Sobre ter o plano diretor. E como foi, né?
acho que eles publicaram, como foi publicado, né? Eles publicaram como uma lei, né? A publicação do plano de mobilidade, né? Foi como uma lei. E só um deles, né, que optou por uma coisa não que foi bem publicar. debatida. Lembra, Simone, que eles debateram qual seria a melhor forma em função de prazos, porque nós terminamos o projeto a gente entregou o relatório técnico em dezembro, dia 1º de dezembro de 2018, e eles tinham até abril para fazer toda essa tramitação política, né, de institucionalizar. Então, eles verificaram qual seria o melhor procedimento para que esse prazo também fosse cumprido. E daí e isso sempre ficou claro desde o início, né, que o que nós faríamos não era a judicialização, nem a escrita assim, técnica da forma para que se criasse uma normativa ou uma lei, né? Então, isso ficava realmente a cargo de cada município entender como seria aportadas essas diretrizes que foram, então, levantadas no caderno técnico, que foi o grande resumo do plano que a gente desenvolveu, né? E ali, falando dos planos diretores, numa mesma semana, em alguns municípios, aconteciam as audiências públicas do plano diretor e também do plano de mobilidade. Então, em alguns momentos, inclusive, haviam, assim, não vou dizer não foi uma confusão, mas houve uma interação, porque eles abordavam o plano de mobilidade e também o plano diretor, né, nas mesmas audiências. E aí a gente também tinha o cuidado de dizer, olha, no plano diretor nós estamos abordando isso, no plano de mobilidade nós precisamos nos atentar a essas questões que foram apontadas, lembrando sempre que isso precisa estar integrado, precisa haver uma interação. Então, foi interessante nesse sentido, principalmente nos municípios em que aconteciam nas mesmas semanas, né? A Unesp ficou a cargo do plano diretor, e isso também, para nós, foi algo bem importante, porque como nós tínhamos esse elo de ligação com a Unesp, então, o tempo inteiro, eles também nos colocavam a par de como estava sendo o plano diretor, né? Então, a nossa proximidade entre os municípios e a agência, que foi a Unesp, foi essencial para a condução do trabalho. Se a gente não tivesse uma boa sinergia entre todos, esse trabalho também ficaria mais moroso, né? Então, o tempo inteiro, essa integração foi excelente. Tá? Houveram percalços, sempre há, né? Houveram dilemas com relação aos prazos, se dá mais prazo, se não dá mais prazo, um município não entregou, o outro entregou, como é que fica, já que a gente tem as etapas a cumprir, mas essa interação foi essencial para a condução. Tá, sem som. Desculpe, eu estava aqui com o som desativado. Muito bem, obrigado. Colegas, a palavra continua aberta e a gente tem uns minutinhos a mais para chupar das nossas colegas da UFSC mais informações sobre esse trabalho, essa experiência. Eu vi um questionamento aqui do Antônio Arnaud, que está aqui, não está no chat, aqui está no QIA, aqui na Question and Answers. Eu não sei se vocês estão vendo também. Eu confesso que não vi, Simone, confesso que não vi. Estou acompanhando o chat só. Pois é, ele colocou, achei engraçado, ele colocou ali embaixo, é o Antônio Arnaud, tá? Vou botar aqui, olha, Andréia, vou ler aqui, Andréia e Renata, ajudem a... Qual a forma administrativa que a UFSC participou desse processo de prestação de assessoria no que se refere à posição de ser a universidade um órgão público e não poder ser contratado o serviço sob as condições normais de fornecimento do trabalho? Que tipo de contratação foi levado a cabo pela UFSC e os municípios envolvidos? Houve um convênio autorizado por câmaras municipais? Como foi isso? Afinal, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo poderia entender ser uma invasão no mercado dos profissionais, essa prática de trabalho, como foi tudo isso? E daí depois ele pergunta se esse trabalho está publicado, disponibilizado para exame.
Bom, eu acho que já foi comentado como foi, né, esse contrato. A gente tem uma fundação, sim, as universidades elas podem prestar esse tipo de trabalho, consultoria, né, e até como agora me ajuda aqui, Renata, me fugiu a palavra, como ele foi como projeto de pesquisa ou extensão, no caso, ou consultoria. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Não tem invasão nenhuma no mercado. Inclusive, nosso papel aqui sempre ficou claro de que era uma... Isso ocorre em qualquer lugar. Eu trabalhei na IPTC em Porto Alegre, tínhamos convênio com a URGS, com a Universidade Federal lá, que nos dava apoio, e sempre foi muito saudável esse tipo de interação da universidade com os órgãos públicos. É a transferência de conhecimento, é dar suporte, é exatamente deixar... É isso que a Renata colocou lá naquela sua última... no último slide, né? Deixar eles qualificados para exatamente levar isso adiante, porque não é a gente não está vendendo um produto, vamos entregar esse produto pronto e agora eles não sabem o que fazer. A gente está entregando, né, qualificação, conhecimento, e é isso que as universidades públicas fazem, né? Ou a qualquer universidade, né? Então, eu vou complementar que essa troca, ela é o principal diferencial da universidade, né? Dificilmente você vai conseguir encontrar uma empresa que faça o mesmo serviço que uma universidade faz, porque o nosso objetivo é diferente, né? O nosso objetivo, em primeiro lugar, era construir uma metodologia. A gente estava preocupado nesse processo. Nosso primeiro desafio era criar um processo científico da metodologia que poderia ser aplicada para que todas as diretrizes do plano de mobilidade pudessem ser efetivadas dentro de um conjunto de variáveis muito complexo. Então, nós não estávamos pensando, não era a nossa preocupação quanto nós iríamos ganhar com isso e nem o quanto ia nos custar isso, porque nós estávamos interessados num outro viés, né? Eu acho que não é nem justo, né, colocar esse tipo de atividade dizendo que está, talvez, tirando oportunidades de outro. Muito pelo contrário, a gente, inclusive, quando nós chamamos, né, os estudantes, nós criamos, inclusive, novas empresas, vamos dizer assim, né, novos mercados de trabalho se abriam para essas pessoas, e não, a gente não está fechando para que outras pessoas não participem. Muito pelo contrário, a nossa intenção sempre foi estimular a abertura desse mercado, a conscientização do que é o papel da mobilidade urbana dentro de um município, e todas as pessoas que quisessem participar, inclusive nessas audiências, nós tínhamos vários alunos de outras universidades, né, que foram nossos alunos, que estavam trabalhando com isso, que estavam participando desse processo, e de maneira muito colaborativa. Então, para mim, é até uma surpresa, né, esse tipo de comparação, né, mas enfim, mas eu entendo aí quais são a preocupação que vem à tona, né, mas não é esse o nosso objetivo, sempre foi outro, de maneira alguma. Inclusive, eu me lembro que outras associações também nos procuraram, e elas queriam que nós fizéssemos um trabalho de consultoria para vender um trabalho, senão a nossa equipe não vai competir com outros, porque aí tem que abrir licitação, né? Então, o processo de tramitação de um projeto que é aberto ao mercado, ele é diferente de um convite para desenvolver um projeto de extensão ou de pesquisa, como foi o nosso caso. Então, até a parte de burocracia, ela é totalmente diferente. Nós já recebemos convites para participar com ampla competição, né, com o mercado, e nesse momento, e nessa oportunidade que nos aconteceu, nós pensamos, não é nosso papel competir com o mercado. Se nós formos convidados, nós podemos oferecer uma proposta, mas competir não, porque se tem competição, nós preferimos que outra empresa que tem um outro tipo de produto, que vai ter um outro tipo de ganho com isso, que ela fique com essa oportunidade, né? Não é nosso papel.
E quanto à publicação, está publicado o que foi publicado, né, pelos municípios, né? Essa foi a publicação. Nós até pretendíamos, né, gerar uma publicação científica, tudo, acabou não concluímos ainda, né? Está nos planos. Mas está nos planos, mas seria exatamente da parte técnica, né? Que era o nosso relatório técnico. Era isso que a gente fornecia para os municípios, e os municípios iam publicar, né, nessa forma de lei, né, construído por eles mesmos, né? Mas no decorrer desse processo, todos os municípios eles tinham a preocupação de sempre divulgar e publicar todas as etapas. Então, eles também criaram nos sites das prefeituras, né, a forma das publicações dos resultados dos seminários técnicos, depois das audiências, por fim dos cadernos também, eles foram publicando. Então, isso, nós alertávamos também dessa importância, tanto no processo quanto no projeto de lei dos planos de mobilidade. Isso estava muito instaurado, né, que precisava ser divulgado todo o processo, todas as suas etapas, e depois o relatório final. Então, isso também, cada município, da sua forma, foi abordando e trabalhando isso. De todo modo, ficamos na expectativa de que o plano das autoras se transforme num artigo científico de balanço da experiência. Vai sair. Sim, estamos na expectativa, ainda mais com essa virtude de fazer da universidade não uma torre de marfim, mas uma instituição que presta serviços, transfere conhecimento e que combina extensão e pesquisa para otimizar políticas públicas. Acho que é o grande diferencial dessa experiência. Mas, colegas, eu só quero complementar aqui o Antônio, ele botou excelente oportunidade para a academia, sem dúvida, parabéns. Sim, é uma excelente oportunidade para a academia, mas eu quero também dizer que é uma excelente oportunidade para a administração pública ter essa parceria, sabe? Porque, claro, os nossos alunos, eles aprendem, né, com esse processo, a gente está contribuindo em termos de projeto de extensão, mas também é importante para a administração pública receber, né, esse retorno da academia, receber esse conhecimento, essa qualificação, né? Então, eu falo pelos dois lados, porque eu já fui do órgão público e agora eu sou da academia, então é importante para os dois. É bem saudável essa parceria, que tenha sempre essa parceria. Bem lembrado, bem lembrado. Pessoal, nós já ultrapassamos em 8 minutos o nosso tempo. Tínhamos uma tolerância, acho que aproveitamos a tolerância. Agradeço muito e pediria, então, que Renata, Andréia, Simone, 1 minutinho cada uma, pudessem fazer o fechamento com as suas considerações finais. Vamos deixar elas começarem. Podem começar, eu vou deixar ficou por último. Não, eu só queria agradecer, né, aqui essa oportunidade de falar, agradecer o convite aqui do Gustavo, da Renata, né, para essa palestra. A ideia inicial, quando não era para ser, né, um evento remoto, não tinha pandemia, eles tinham nos convidado para dar um mini curso, né, sobre isso. Eram 2 mini cursos, né, Gustavo? Um mini curso sobre o uso da ferramenta de SIG, QGIS, e um outro mini curso sobre esses workshops aí, o Plamob, a construção de Plamob. E daí, no fim, foi mudando, né, o perfil, como que ficou o congresso, e daí, no fim, achamos melhor que fosse essa palestra, e que, para mim, acho que foi uma oportunidade incrível. Eu quero agradecer, e estamos aqui à disposição, né, para quem tiver mais dúvidas aí sobre esse processo, está aí os nossos contatos. E obrigada a todos que também participaram. Eu também quero agradecer o convite, a oportunidade de a gente poder novamente rever e relembrar esse nosso processo que houve. E eu diria que, para mim, o grande ganho dessa experiência foram 2 palavras, né? Resiliência e empatia. Porque nós
a gente precisa entender de cada um dos municípios, estar presente em cada um dos municípios, entender a equipe e vencer os desafios que vão vir. Esses desafios, eles nunca são estagnados, né? O nosso plano de mobilidade, ele muda o tempo inteiro, justamente porque ele é da mobilidade. Então, nos movimentar, nos mover, estar ativos, ser ativos e não motorizados. Essa é a nossa prerrogativa. Muito obrigada. Bom, então, para fechar, eu também, claro, agradeço a oportunidade e eu vou, depois de ter falado tanto, aí, mais de 40 minutos, eu vou deixar, né, a nossa equipe à disposição para quem quiser entrar em contato com a gente, para fazer algum questionamento sobre a metodologia ou sobre essa experiência, ou até mesmo, né, de firmar novas parcerias. A gente está totalmente disponível e temos muito interesse em fazer essas contribuições. Tá? Agradeço mais uma vez. Muito bem. Muito obrigado. Gustavo, Renata, a organização, algum aviso, alguma orientação? Sim, 10 segundos, Jefferson. Só queria, então, agradecer novamente a presença das colegas pela essa excelente apresentação e pela parceria, né, nesse momento aqui. Muito obrigado. Esperamos que num próximo momento a gente consiga fazer o que a gente tinha planejado inicialmente, né, dos cursos, etc. Tá? E só relembrar, né, que agora a gente tem mais o último bloco das sessões dos painéis temáticos, né, separados, e depois a gente tem a sessão de encerramento. Então, por favor, não percam, né, convido todos que estão aqui, não percam a sessão de encerramento, que a gente vai anunciar os prêmios, etc. Tá bom? Então, até já, pessoal. Coffee break virtual, né, Gustavo? Com certeza. Você vai ter a sua geladeira, cozinha, né? Então, Cada um faz o seu. Faz o seu, Obrigado, pessoal. Até mais aí. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Tchau. Renata, alguma coisa a mais? Não. Não, Jefferson. Eu agradeço a sua participação aqui também, moderando essa sessão. Obrigada. Eu é que agradeço o convite e o privilégio. Colegas, muito obrigado. Foi um prazer imenso. E fica o convite da organização para que sigamos nos demais eventos, nas demais sessões. Simone, Andréa, Renata, muito obrigado. Até. Obrigada a você.